e o Maracanã ficou prontinho para o Vasco da Gama passar uma das maiores vergonhas da sua história. Comemorar o fato que está jogando no Maracanã, que hoje é administrado pela dupla Fla-Flu. Esse foi o motivo de grande alegria do Vasco e de seus torcedores nos últimos dias. Isso é muito pequeno para uma instituição como o Vasco da Gama. E, em campo, o que nós vimos? Um Nova Iguaçu melhor no primeiro jogo e melhor no segundo jogo. O Vasco passou vergonha exatamente por isso. Salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal e o jornalista João Guilherme já analisou a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu, como também detonou o Vasco, que perdeu a oportunidade de jogar contra o Flamengo essa grande final. Vamos acompanhar o que ele falou sobre este assunto. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de João Guilherme vai ficar na descrição como forma de crédito. Então, vamos ao vídeo agora. Tema do Vasco que hoje repetiu colocando na sua camisa. Pois bem, minha gente, o Vasco da Gama, neste estádio, o templo sagrado do futebol, o Maracanã, lutou tanto para esse jogo ser lá e o Maracanã ficou prontinho para o Vasco da Gama passar uma das maiores vergonhas da sua história. Lamentavelmente, nos últimos 23 anos, o torcedor vascaíno tem sofrido muito. Há muito mais motivos para lamentar do que para comemorar. Mesmo assim, a torcida se mantém firme, forte, fiel, indo a todos os jogos, enchendo os estádios, né? Mas hoje foi duro, hein? Hoje foi osso. O Vasco tem 4 rebaixamentos nesse período de 23 anos. Começou o primeiro ali em 2008. O Vasco tem 4 rebaixamentos. É uma mancha indelével na sua linda história. Mas essa de hoje foi dura, hein? Os rebaixamentos são piores, mas essa é uma das maiores vergonhas da história do Vasco da Gama. Por tudo o que aconteceu, por todo esse enredo criado, né? Eu acho, sinceramente, que é muito pequeno para um time do gigantismo do Vasco da Gama. O Vasco é um gigante, minha gente. O Vasco é um dos maiores times do futebol mundial, né? Tem uma história belíssima, jogadores incríveis. Comemorar o fato que está jogando no Maracanã, que hoje é administrado pela dupla Fla-Flu. Esse foi o motivo de grande alegria do Vasco e de seus torcedores nos últimos dias. Isso é muito pequeno para uma instituição como o Vasco da Gama. E, em campo, o que nós vimos? Um Nova Iguaçu melhor no primeiro jogo e melhor no segundo jogo. O Vasco passou vergonha exatamente por isso. O Vasco foi para o Maracanã, teve uma situação favorável, com 60 e poucos mil vascaínos apoiando, gritando, incentivando. O Vasco estava em casa, o Vasco é um colosso, é grande, o Nova Iguaçu humilde, pequenininho, poderia se sentir acanhado, mas não. Dentro de campo, nos 2 jogos, o Nova Iguaçu foi o gigante e o Vasco da Gama se apequenou. Então, realmente, é uma vergonha. E o torcedor vascaíno está envergonhado, com certeza, né? E preocupado.
Porque, olha, gente, já são 23 anos nessa situação. O Vasco teve um bom momento ali por volta de 2011, 2012, que montou um grande time, ganhou a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro. No ano seguinte, 2012, foi até as quartas de final da Libertadores e quase tirou o Corinthians do Tite, que foi o campeão. Mas tirando esse curto espaço de tempo, 11 e 12, nesses 23 anos, o vascaíno só tem sofrido. Por exemplo, além dos 4 rebaixamentos, que é doloroso, né? Isso é uma cicatriz que fica para sempre na história do clube. Os rivais aproveitam isso e aproveitarão eternamente. Além de tudo isso, o Vasco, por exemplo, não ganha o Campeonato Carioca desde 2016. Desde 2016. O Vasco chegou a última vez a uma final de Campeonato Carioca em 2018 e perdeu para o Botafogo. Ou seja, hoje foi mais um duro golpe na ponta do queixo de uma torcida que é admirável. A torcida do Vasco é incrível exatamente por tudo isso que eu estou falando aqui. São décadas de sofrimentos, rebaixamentos, vexames, e o sentimento não para e continua lá. Mas essa para o Nova Iguaçu, por todo esse contexto de briga pelo Maracanã, o Vasco desviou o foco do jogo para ficar pensando em rivalidade, em dizer que o Maracanã é para todos, que síndico não é dono e outras coisas mais. Deixa o Maracanã prontinho. E o Maracanã estava prontinho, todo preparado. E viu o Vasco pagar mico. Um dos maiores vexames da história do Vasco da Gama, que, repito, lamentavelmente, tem colecionado vexames. Pode ficar bravo comigo, chateado, mas eu digo o que eu penso. E, infelizmente, essa é a realidade do Vasco da Gama, que vinha até bem. O Vasco começou aí, não perdia. O Vasco estava a 9 jogos sem perder, né? Mas, a partir do jogo com Água Santa, desandou. Quase que o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. No jogo contra o Nova Iguaçu teve problemas no primeiro jogo e hoje de novo. O Nova Iguaçu jogou à vontade. E com isso, minha gente, o Nova Iguaçu faz história. O Maracanã é para todos. O Maracanã é do Nova Iguaçu, que vai decidir com o Flamengo o Campeonato Carioca nos próximos dias 31 de março e 7 de abril. A princípio, em 2 domingos. Vamos aguardar a tabela, o interesse da televisão, que vai transmitir, aquela coisa toda, mas a princípio, 31 de março e 7 de abril. Flamengo e Nova Iguaçu. E chegaram à final os 2 melhores times do campeonato. Indiscutivelmente. Tiveram as 2 melhores campanhas. Tanto é que jogaram com a vantagem de 2 resultados iguais. O Flamengo em primeiro, o Nova Iguaçu ficou em segundo, o Vasco em terceiro, Fluminense em quarto. Aliás, é uma vergonha não só para o Vasco, como também para Botafogo e Fluminense. Porque falam tanto do Campeonato Carioca, que o Campeonato Carioca é fraco, que o Campeonato Carioca é isso, que o Campeonato Carioca é aquilo. Só um grande do Rio de Janeiro está na final. O Nova Iguaçu é uma agradável surpresa. Uma agradável surpresa. Vasco, Botafogo e Fluminense ficam fora. O Botafogo está jogando, inclusive, pela Taça
Rio, né? Contra o Sampaio Corrêa. Aliás, pelo segundo ano seguido, o Botafogo está fora da semifinal, né? Nos últimos anos, nós tivemos os grandes decidindo o Campeonato Carioca, né? Nas 4 últimas edições, a dupla Fla-Flu decidiu o Campeonato Carioca, 2 títulos do Fluminense, os 2 últimos, 2 títulos do Flamengo. E agora teremos uma final diferente. O Nova Iguaçu, minha gente, ele é um bom time. Ele aplicou a maior goleada da Copa do Brasil até agora este ano, 8-0 no Itabuna. Perdeu para o Internacional por 2-0, que está montando uma grande equipe para esse ano. Mas olha, jogou bem, hein? Jogou bem. Não foi aquela facilidade que o Internacional poderia ter. Então, o Nova Iguaçu mostra que tem uma equipe boa, uma equipe que pode encarar desafios maiores. Nova Iguaçu, que está na Série D de dado, este ano vai disputar a Série D. E vai encarar o Flamengo. É uma final muito curiosa. Uma final inesperada. Uma final de 2 equipes que têm realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. O Flamengo é um gigante, é um colosso, é o bilionário Flamengo, o time com maior orçamento e faturamento do futebol da América, né? Com uma estrutura incrível, de primeiro mundo. O salário de um jogador do Flamengo cobre meses e meses da folha salarial do Nova Iguaçu. E o Nova Iguaçu chega com todo mérito. Já fez história. E agora vai encarar o Flamengo, que entra nessa final com uma responsabilidade gigantesca. Então é isso aí, galera. Vamos comentar as palavras do jornalista João Guilherme sobre essa final entre Flamengo e Nova Iguaçu, como também essa vergonha de Fluminense, Vasco e Botafogo não ter chegado nenhum desses times na grande final. De fato, né, todos os cariocas imaginam que a final do Carioca será entre 2 equipes grandes. É até algo mais sensato e algo mais óbvio. As duas equipes grandes chegarem à final. Só que o Nova Iguaçu surpreende, fez a segunda melhor campanha no geral e é contemplado com essa final que vai encarar agora o Flamengo, tão poderoso Flamengo, na grande final do Campeonato Carioca. E João Guilherme aí falando sobre a situação do Vasco, que se preocupou, né, comemorou por ter jogado no Maracanã. Antes do jogo, o Vasco travou uma briga aí com o Fluminense, com o Flamengo, que tem a concessão do Maracanã. E o Vasco ganhou na justiça para mandar esse jogo lá nesse estádio. Então eles se preocuparam mais no local de onde iria acontecer a partida do que na própria partida. Esqueceu de estudar o adversário. O Nova Iguaçu não só deveria ter ganho a primeira partida, mas como também a segunda. Foi a equipe que mais levou perigo nessa semifinal entre os dois times. O Vasco, uma equipe bastante previsível, quando ataca deixa muitos espaços no meio e seu adversário com certeza aproveitou esses momentos. Então, o Nova Iguaçu avança merecidamente e vai disputar com o Flamengo, né? Por mais que o Flamengo seja o favorito, por ter a melhor equipe, por ter feito um investimento alto em 2024, mas futebol todos nós já sabemos como acontece. É 11 contra 11. E quem fizer 2 partidas boas, com certeza será campeão. É claro, é óbvio que nós, torcedores flamenguistas, vamos torcer para que o Flamengo seja campeão. E nós sabemos que o Flamengo é mais que favorito nesse jogo. Já era favorito se fosse Vasco, Fluminense ou Botafogo, pela grandeza do clube e pelo investimento que está sendo feito nesses últimos anos. E agora aumentou ainda mais a pressão para o Flamengo ganhar, porque está enfrentando uma equipe de Série D.
Então não tem essa de desculpa, o Flamengo tem que fazer 2 bons jogos, tem que ganhar e jogar bem, né? Acima de tudo, jogar bem e mostrar que essa evolução é constante. Não adianta você oscilar em um campeonato que, na minha opinião, é um dos menos importantes da temporada, o Campeonato Carioca. Então, Flamengo e Nova Iguaçu decidirão quem será o primeiro campeão estadual aí de 2024. Se vai ser o nosso Mengão pelo investimento ou vai ser o Nova Iguaçu. O Flamengo tem excelentes jogadores que, inclusive, né, alguns deles já estão viajando para defender as suas seleções, como é o caso de Nicolas de la Cruz, Varela, Matias Vinha, né, Pulgar, Fabrício Bruno, todos esses jogadores aí defendendo as suas seleções, né? Ayrton Lucas também foi convocado para a seleção brasileira. Então, o nosso Mengão está muito bem. O trabalho está sendo bem feito pelo treinador Tite. Agora é dar continuidade, né, e fazer com que o Flamengo chegue a essa final bem, né? A confiança que os jogadores estão tendo tem que passar para dentro de campo. Depois desse Campeonato Carioca, vai iniciar a Copa do Brasil. Fases aí difíceis, né? Os times que jogam a Libertadores vão entrar nessa fase agora. Então, além da Copa do Brasil, tem a Libertadores que vai iniciar a fase de grupos. O Flamengo precisa chegar bem, precisa chegar confiante para não acontecer, né, mais um desastre como aconteceu em 2023. Claro, manter os pés no chão, por mais que a mídia esteja colocando o Flamengo como favorito a ganhar tudo, o time não pode entrar nessa pilha. Tem que entender que futebol tem que se ganhar dentro de campo. Mostrar que essa evolução é constante e que o Flamengo é um time gigante. Vamos para cima, vamos em busca desse campeonato estadual em que o Flamengo tinha perdido os últimos 2 para o Fluminense. Lembramos que o Flamengo vai para a sua 6ª final do Campeonato Carioca. É algo impressionante, né? O Flamengo, por mais que não tenha feito boas temporadas passadas, mas sempre chegando aí na final do Campeonato Carioca e mostrando que a hegemonia do futebol do Rio de Janeiro, com certeza, vai continuar sendo nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, você já pode participar aí do nosso canal, participa aí, deixa a sua opinião a respeito desses assuntos, como também vamos curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de João Guilherme vai ficar na descrição como forma de créditos. Ele é um excelente jornalista, sempre trazendo aí uma opinião formada, uma opinião sem clubismo, né, para deixar todos nós bem informados. Então, link do canal dele na descrição como forma de créditos.